Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Despertando Pessoas. Eu sou o Daniel Kaltenbach e hoje nós estamos juntos aqui com mais um encontro semanal nosso com um tema que é a nossa história, a história do homem, desde o momento em que a gente se tornou homem, em que a gente passou a ter autoconsciência, que a gente passou a ter um corpo mental mais complexo, mais desenvolvido, que a gente pôde iniciar a nossa trajetória dentro do livre-arbítrio, ou seja, podendo realmente escolher o que queremos ou o que não queremos fazer, diferente dos animais que vivem ainda exclusivamente dentro do ego. Toda a nossa jornada humana, as razões pelas quais nós guerreamos, as razões pelas quais a gente se desentende com tantas pessoas o tempo todo, as razões pelas quais nós sentimos tanta raiva, ódio, ciúmes, as razões pelas quais somos o que somos no sentido da imperfeição humana. Vamos então trilhar esse caminho todo até chegar ao nosso despertar de consciência, até chegar ao momento em que a gente consegue se desprender espiritualmente de todos esses corpos mais densos que são considerados como o ego. O ego, nós vamos conversar sobre isso, é um conjunto de ferramentas dadas à nossa alma, à nossa essência divina, aquilo que a gente é, para que essa nossa consciência individual interna possa ter uma experiência na matéria, possa experimentar esta dimensão em prol do nosso crescimento, da nossa evolução, garantindo esses corpos todos, esse ego, essa estrutura nessa matrix, a possibilidade de estarmos aqui sobrevivendo. O ego é o grande rei da sobrevivência, mas isso nos dá um certo preço a pagar. É muito interessante entendermos tudo isso e cada um de nós parar para pensar onde eu estou exatamente no meio desse caminho entre o animal e o anjo, entre o ego e o despertar de consciência. E o que é verdadeiramente esse despertar de consciência, este momento tão maravilhoso que todos nós buscamos em nossas vidas. Antes da gente começar, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho para ser o primeiro a receber os novos conteúdos e vocês que já estão aqui todas as semanas acompanhando os nossos vários vídeos relacionados a despertar da consciência, ciência, espiritualidade e muito mais, deem o seu like e compartilhem. Não deixe de chamar, aproveita agora já, entra aí no teu grupo de WhatsApp, aí na tua rede social, chama aquele parente, chama aquele amigo para vir participar agora dos nossos conteúdos, para a gente poder compartilhar e juntos, como temos feito todas as semanas aqui, trabalharmos individualmente e coletivamente, todos nós, no despertar da consciência do planeta Terra, nessa fase tão importante de transição planetária que nós estamos fazendo. E quero lembrar ainda que os nossos temas semanais têm como base as sugestões trazidas no nosso grupo de WhatsApp Seguidores da Luz. Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp Seguidores da Luz, será muitíssimo bem-vindo. Basta acessar www.despertandopessoas.com/seguidores despertandopessoas.com/seguidores e venha fazer parte do nosso grupo também. Hoje, então, que nós vamos falar sobre toda essa questão dessa trajetória da prisão que nós temos a Matrix, porque a Matrix é toda essa estrutura dessa terceira dimensão, e essa estrutura da terceira dimensão engloba não apenas a matéria que é ao nosso redor, essas estruturas todas, como também a matéria aqui dos nossos corpos mais densos. O nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo energético, o nosso corpo mental. Tudo isso faz parte da estrutura dessa matrix, mas eles permitem que haja uma interligação, que a nossa consciência possa, como utilizar esse avatar para experimentar nesta dimensão. Então a gente está preso a esta matrix, numa certa situação de dependência desses corpos todos, dessa experiência, mas nós estamos caminhando para um despertar de consciência, para uma expansão maior, para uma libertação. Então, vamos entender um pouquinho mais esse processo todo. E aqui ao longo da nossa noite, se você tiver algum comentário, deixe aqui os seus comentários, deixe aqui suas sugestões, deixe aqui suas perguntas, deixe aqui
enfim, tudo aquilo que você gostaria de compartilhar com as pessoas também, que nós vamos responder a todas as questões, olhar, analisar as sugestões, enfim. Você, assim, auxilia a gente a manter a nossa comunidade, aqui a nossa família, cada vez mais próxima daquilo que cada um de nós deseja, estudar, crescer e desenvolver. Bom, hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que todas as semanas. Hoje eu vou deixar vocês aqui com as instruções, com os comentários, com a exposição que eu fiz aqui em Orlando, na Flórida, no Centro Espírita Amor e Caridade, no SEAC. E vocês vão então acompanhar essa palestra e vejam, acompanhem de perto, vejam até o fim, tem muita coisa bastante interessante e é por isso que eu gostaria de compartilhar ela com vocês, ok? Então vamos lá? Até já! Fiquem aí! Bom dia a todos! Bom dia! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o despertar da consciência, o amanhecer de uma nova humanidade. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa história, sobre a nossa trajetória como humanidade, de muito tempo atrás até o nosso futuro. O Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, principalmente nas perguntas 115 e 121, nas respostas, de que Deus criou a nós, almas, espíritos, simples e ignorantes. Então ali foi o nosso começo. Espíritos simples e ignorantes. É um termo genérico, é um termo bastante aberto, mas nós vamos começar a compreender um pouquinho melhor aonde ele vai. Ao longo da evolução, ao longo do nosso caminho espiritual, nós vamos galgando degraus mais altos e nós vamos melhorando a nossa frequência interna. Nós vamos aumentando essa nossa vibração e atingindo, então, patamares cada vez mais altos. Mas é importante que a resposta à pergunta 114 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, ele deixa claro de que são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Ou seja, a evolução, o nosso caminho, o nosso desenvolvimento passa sempre pelo nosso próprio trabalho, pelo nosso próprio autodesenvolvimento. Então, a evolução é algo que nós vamos conquistando a cada momento do caminho. Tem uma frase que é fantástica, né, de Leon Denis, que acho que representa muito bem essa questão da nossa evolução, que diz o seguinte, a alma, e quando suja a alma, né, quando que suja a consciência, o que tem consciência, a gente começa a perceber que tudo, absolutamente tudo nesse universo tem consciência. E dentro disso, né, Leon Denis disse, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Pois bem, se a alma acorda no homem, isso significa que em algum momento nós chegamos no nosso despertar. Vejam, é acorda, é o momento que a gente desperta, que a nossa alma desperta. Desperta para o quê, exatamente? Desperta para ser, ou fazer, ou chegar aonde? E vejam, é apenas neste momento do nosso estágio evolutivo, quando estamos aqui neste reino hominal, que nós começamos então a despertar a nossa consciência. Despertar a nossa consciência para a nossa própria essência, para a nossa própria alma, para a própria capacidade humana de ter e seguir o seu próprio livre-arbítrio. Porque até então, como nós vamos ver, o nosso livre-arbítrio era bem relativo. Então vamos ver isso. Quando criou-se esta terceira dimensão, quando criou-se este planeta, quando criamos esta matrix, né, que nós vivemos aqui, para que a gente possa ter uma experiência nessa dimensão, com corpos, né, nossos corpos densos, é necessário que haja todo um preparo, toda uma estrutura, toda uma tecnologia para que a gente possa estar aqui como almas, que são justamente os nossos corpos.
Os nossos corpos, eles recebem, lembra que, né, ou seja, lembra dos Espíritos que falou, como é que surge a alma? Simples e ignorante. Então os corpos aqui, nesta dimensão, vão receber muitas vezes almas simples e ignorantes. E por serem simples e ignorantes, elas não têm ainda exatamente a capacidade plena de cuidar de si próprias. Vamos entender isso melhor. Mas significando o quê? Que quando uma alma, às vezes uma alma de um animal, uma alma de uma planta, uma alma, ela vem para essa dimensão, ela precisa de um auxílio, ela precisa de uma ferramenta para sobreviver. E aqui entra, gente, o conceito do ego. O conceito do ego no seguinte sentido: nós temos aqui, enquanto encarnados, nosso corpo físico, nosso corpo material. Nós temos aqui conosco toda a energia, a eletricidade que movimenta esse corpo, os nossos chakras, que são o nosso corpo energético. Nós temos dentro aqui também conosco o nosso corpo emocional funcionando. E nós temos também o nosso corpo mental. Veja isso só para dar uma ilustração de toda a estrutura que é necessária para que nós estejamos aqui, encarnados. Então, aqui é uma representação aqui de 4 corpos principais que fazem parte do chamado ego. O que é o ego? O ego é como um software, é como um hardware. O hardware é o corpo, o software é uma programação DNA que funciona para que o corpo possa sobreviver nesta dimensão, que ele possa existir nessa dimensão. Então o ego ele é muito importante para que a gente consiga viver aqui, que a gente consiga sobreviver, que a gente consiga dar os próximos passos aqui. E vejam, todos os animais vegetais têm o seu ego, têm a sua estrutura com a qual essa alma, com a qual essa consciência, ela existe nesta dimensão e ela então vai se desenvolver aqui. Vamos deixar isso mais claro. Vocês imaginem o seguinte: nasce uma tartaruga. Quando nasce a tartaruga, está lá no seu, né, nasce o ovinho, sai do ovinho. Vocês já viram essa tartaruga? Fantástico. Outro dia eu vi na praia, nasceu do ovinho, essas tartaruguinhas, o que elas fazem? Elas nascem e vão para a água, diretamente vão para o mar, correm para o mar. Agora, eu pergunto, quem ensinou essa tartaruguinha a sair do ovo? Quem ensinou ela a olhar, né, primeira vez o mundo e saber para que lado está o mar? E ela não erra, ela vai em direção ao mar e que ela tem que entrar no mar. E lá dentro que ela vai comer, que ela vai se alimentar, que ela vai seguir a sua vida. Quem ensinou a tartaruguinha? Então percebam, existe uma alma animal dentro da tartaruga. Esta alma, ela não está definindo esses passos. Ela não está, vamos dizer assim, controlando esse movimento de perceber a vida e de ir em direção ao mar e de sobreviver. Não, essa alma ainda está dormente dentro da tartaruga. Ela está de carona, por assim dizer. Então a alma está experimentando aquela vida, experimentando aquela sensação. Mas a inteligência maior que faz com que ela acorde e ela ande em direção ao mar, vem do ego, vem daqueles corpos, vem daquele software preparado, que é um manual de instruções que já está dentro de nós para funcionar. E funciona. E funciona e faz com que aquela alma que encarnou aqui como uma tartaruga, ela possa experimentar a experiência de ser uma tartaruga sem ter que já saber, lembra, almas simples e ignorantes, né, que a gente surgiu, sem ter que já saber como funcionam as coisas, o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. Se a gente pega, por exemplo, aqui uma girafa, né, a gente fala, né, a gente às vezes acha que nossa vida é injusta. Imagina uma girafa que nasce assim, ó, caindo de ponta cabeça de 4 metros de altura. Ela chega no planeta assim, né? Então é a girafa. E quando ela chega, ela cai, ela se levanta, ela já sabe exatamente que essa aqui é a mãe dela. Ela sabe onde mamar. Ela não confunde, passa lá uma vaca, acha que a vaca é a mãe e vai atrás da vaca. Não, ela sabe exatamente o que tem que fazer. E por que ela sabe? Porque todos nós somos dotados de um incrível sistema de hardware e software que é chamado ego, que funciona exatamente para que a gente possa sobreviver da melhor maneira possível. Então, ninguém nasce sabendo. Mesmo nós, seres humanos, a gente nasce e a gente também
não nasce sabendo, a gente nasce bem, bem, vamos dizer, simples e ignorante, né? E aí a gente vai aprendendo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, mas a gente já de cara, já tem as condições básicas para sobrevivência que estão no nosso ego, que estão na nossa estrutura. Então o ego assume a frente decidido pela alma. Olha só, isso é interessante, é aqui que nós vamos começar a entender a base do que nós estamos falando hoje. A alma, ela está de carona, o ego está na frente. Veja, o ego assume a frente e a alma vem atrás de carona experimentando a vida. E não o contrário, neste momento evolutivo, nesta fase evolutiva. Então vamos lá. Só para a gente esclarecer um pouquinho mais essa questão. Vamos olhar para a gente. Olha para a gente, quem somos nós? Então a gente tem aqui nosso inconscientemente, nesse momento, todas as células do nosso corpo estão funcionando, estão reproduzindo, estão se curando. Nós temos feridas, cicatrizes, uma série de coisas, nosso corpo está se curando. As células estão reproduzindo, elas estão se alimentando, elas estão excretando, estão fazendo tudo. Eu pergunto para vocês, almas humanas, alguém de nós está controlando isso? Alguém de nós está no controle disso? Não, simplesmente estamos de carona enquanto essa tecnologia fantástica que é o nosso corpo funciona. E nós estamos juntos. Nós temos aqui os nossos órgãos. Olha os nossos órgãos físicos. Nosso coração está batendo. Cada um está aqui com o seu coração batendo. Ninguém está controlando esse coração. E olha que interessante, né? O ego, a natureza, Deus, ele não deu para a gente o controle do nosso coração. Eu não posso falar, não, deixa eu parar um pouquinho de bater aqui, depois eu volto. Você para um pouquinho, você morre. Então a gente não controla, porque nós somos almas simples e ignorantes. Na dúvida, é melhor não dar o coração para ela controlar. E não temos. Nós estamos seguindo de carona, aproveitando uma tecnologia maior. Quando eu respiro, aí até posso parar de respirar um pouco. Ó. Vou parar. Né? Em alguns segundos, um minuto depois, eu volto a respirar rápido de novo, eu pego o ar de novo. Mas por que o ego, nesta situação, deixou a gente parar de respirar um pouco e o coração não? Qual a diferença? Porque quando eu estou aqui no mundo, e de repente eu estou no habitat natural, e caio num lago, quando eu caio no lago, se eu não conseguir parar de respirar, eu engulo água. Eu morro. Então, sabendo do habitat em que eu moro, eu posso parar a respiração, sair da água, né, levantar e ir até a superfície e continuar respirando. Tem uma inteligência por trás disso, para eu poder controlar por poucos segundos a minha respiração. O coração não tem por que separar o coração. Não tem, então você não vai parar. Percebe? Como nós estamos sendo levados por uma inteligência muito maior. Se a gente falou dos 5 sentidos, a gente ouve, a gente respira, a gente sente o paladar, a gente sente tudo isso. E sente como? Absolutamente sem controle. A nossa alma experimenta aquilo que nos é dado. A mesma coisa o envelhecimento. Estamos aqui, estamos todos envelhecendo ao mesmo tempo. As emoções. A gente fala assim, não, as emoções são minhas. As emoções eu controlo. E aí que tá, lembra do corpo emocional? A gente tem que começar a perceber que o corpo emocional também é um corpo de ego. Então, por exemplo, quando eu fico com raiva, por quê? Porque alguém está me ameaçando, porque alguma coisa está me machucando, e aí eu fico com raiva. Mas o que é a raiva? A raiva não é uma coisa originalmente da nossa alma. Não é? A raiva é uma coisa originalmente do nosso ego. Por que ela surge? Surge a raiva para que o ego, qual que é a função do ego? Tecnologia fantástica para sobrevivência. Sobrevivência. Então, quando surge a raiva, ela surge com um objetivo. Com o objetivo de que você afaste aquela causa que está te dando raiva. Aquela causa que está, na verdade, comprometendo a sua sobrevivência. Então, alguém que está te causando dor, alguém que está te ameaçando. Então, para você contrapor aquela ameaça, você sente raiva. A raiva é o estímulo que o ego te dá para você tomar atitude
de ir para cima da pessoa, bater, espancar, matar. É assim que a gente faz, não é? Aí resolve aquele problema, ela fala, agora eu tranquilo, né? É animal, é o nosso lado animal, o nosso lado egóico. A gente vai, que nem o leão, vai lá e com raiva afasta aquele risco, afasta aquele perigo. Quando a gente tem ciúmes, o que é o ciúmes? O ciúmes é uma emoção que surge, não vem da alma, ela vem do ego. Só que a alma experimenta. Então ela vem, os ciúmes, para quê? Porque você está, a sua sobrevivência em relação àquele casal, em relação à sua procriação, está ameaçada por alguma outra, né, por uma outra pessoa. Então você sente ciúmes. Para que é o ciúmes? Para você ir lá e afastar aquela pessoa. Vai o leão, né, chegar lá ele tá o leão com a leoa, chega o leão de fora, olha o que acontece. Ele vai afastar aquele leão com o que precisar para ele ir embora. Ele não vai dividir ali as leoas. Então isso tudo é ego. Mas vejam, como é que o ego faz com que a gente tome as atitudes? Vem as emoções. As nossas emoções, elas são a base da nossa atitude. Só que a nossa alma, dormente dentro de nós ainda, sem despertar, ela ouve o ego, ouve essas emoções todas, acha que é a própria alma e segue o que o ego manda. Percebe? E a gente vai seguindo na vida, então, que nem um animal, aquilo que o ego está comandando e não aquilo que necessariamente a alma poderia comandar se estivesse desperta dentro de si mesmo. Então, nós temos outras questões semiconscientes que são do ego. Se alimentar, se abrigar, se defender, fugir, atacar, descansar, dormir. Tudo isso fazem parte dessa tecnologia do ego para que a nossa alma possa sobreviver aqui, né, nessa dimensão. E vejam que tudo isso que nós estamos falando está aqui com base em Allan Kardec. Né? Então, Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 3, ele deixa isso aqui muito claro. Ele fala o seguinte, olha, está falando desse instinto. O instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos atos espontâneos e involuntários. A gente faz independentemente da alma querer. Tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente. Que a flor se abre e fecha alternativamente, conforme se lhe faz necessário. Que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhes serve de apoio, ou se lhe agarram com as gavinhas. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica. Que buscam, conforme a estação, os climas propícios, que constroem, sem ensinamento prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para suas progênies, armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem, que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas de que são providos, que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos e que estes procuram seio materno. Vocês percebem toda a vida animal, por assim dizer, aqui descrita, funcionada e dirigida pela alma, não pelo ego. Então, rapidamente aqui, só para a gente ilustrar, se a gente falar dos reinos principais, no reino mineral, nós temos então a formação desse corpo material físico, dos átomos, a criação básica dos elementos. Temos o reino monera, das bactérias, também em relação ao corpo físico, e onde começa a haver o corpo energético, o desenvolvimento do corpo energético. Então, ele tem essa energia vital movimentando esta consciência. No terceiro reino, no vegetal, a gente começa a ter o desenvolvimento do corpo emocional. As plantas começam a ter sensação daquilo que está ao seu redor, começam a desenvolver este corpo emocional aos poucos e vão, né, desenvolvendo isso. No reino animal, afinal, nós começamos a desenvolver melhor o corpo mental. O corpo mental justamente que vai dando aquele raciocínio, aquela ideia, né, do que você pode ou você não pode fazer. E aqui é interessante, né, porque no corpo mental nós falamos do reino animal. E uma coisa muito importante da gente observar. Conforme eu começo a ter o desenvolvimento do corpo mental, é a partir deste momento que eu começo a ter o livre-arbítrio. Eu não tenho livre-arbítrio antes disso. Uma árvore não tem um livre-arbítrio. Ela vai seguindo, ela vai experimentando a vida conforme as coisas acontecem, vai sentindo emoção. Né? Agora, um animal, conforme ele vai desenvolvendo a mente, ele começa a falar, eu posso ir para cá,
ou eu posso ir para lá. Isso começa pela primeira vez a ser um desafio para o ego. Porque o ego fala, vai para cá. Mas de repente o animal começa a raciocinar e fala, mas eu vou para lá. Então são os primeiros indícios, as primeiras luzes, as primeiras faíscas do despertar de consciência. Em seguida, nós vamos falar do homem, do reino hominal. O que diferencia, então, nós dos animais? O que será que diferencia? Ou nós somos 100% animais? Vamos falar assim, não, nós temos a inteligência, o corpo mental. Mas será que é o corpo mental? Um cachorro não é inteligente? Um gato? Um tigre? Tantos animais têm tanta inteligência, eles mostram isso. Um golfinho, um chimpanzé. Então, o que diferencia realmente o homem dos animais? Não é o corpo mental. Claro que o corpo mental no homem está desenvolvendo mais e mais. Perfeito. Mas a principal distinção entre o homem e os animais é justamente a nossa autoconsciência. O que é autoconsciência, gente? Vamos entender isso. Autoconsciência é o seguinte. Pela primeira vez na nossa evolução, a gente pensa em nós e a gente chega à conclusão, eu existo. Os animais não têm essa autoconsciência da sua própria existência. O homem tem. O homem passa a ser autoconsciente de que ele existe. Isso faz toda a diferença. Porque a partir desse momento que eu tenho autoconsciência, que eu percebo que eu existo, que eu começo então, já com o meu corpo mental mais desenvolvido, que eu começo aquele livre-arbítrio, desenvolver mais ainda o meu livre-arbítrio. Mas vejam, eu ainda estou nessa fase hominal totalmente dependente do ego. Totalmente sendo levado pelo ego, dormindo dentro de mim. Será que eu já despertei como homem? Então nós estamos nesse processo de despertar. Agora, qual que é o problema da autoconsciência? O problema é a solução. Como diz René Descartes, penso logo existo. E aí o homem pensa, bom, eu existo. Mas se eu existo, eu vou morrer. Porque ele começa a olhar para o amigo, para o vizinho, para a mãe, para o pai, vê o pessoal morrendo. E ele passa a ter autoconsciência e pela primeira vez também, na história da evolução, a gente percebe que nós vamos morrer. Isso é um choque. É um choque gigantesco na evolução. É um momento terrível. É um momento que dá medo. Medo por quê? Porque quem está analisando essa autoconsciência ainda é o ego que está controlando a gente. O ego serve para o quê? Para sobrevivência. E de repente o ego fala assim, pera lá, olha só, você vai morrer. E o ego começa a entrar numa espécie de curto-circuito, por assim dizer. Que ele fala assim, eu existo para sobreviver. E eu vou morrer. O que eu faço agora? Começa a ter um conflito muito grande entre a função do ego, que é a sobrevivência, e a certeza, e a consciência de que você vai morrer. Então, esse conflito do ego é uma nova fase evolutiva. E é um conflito muito sério, é um conflito que nós vivemos na sociedade atual hoje, como a gente vai ver, e que traz consequências nefastas, mas ao mesmo tempo importantes para a nossa evolução. Então vamos entender isso. A morte é o medo primordial do ego. Porque o ego existe justamente para nunca morrer, para sobreviver sempre. De repente a morte está na frente dele e ele fica com medo. Então a gente tem medo da morte. Esse medo da morte vem da onde? Não vem da alma. A alma não tem medo de morrer, a alma sabe que é eterno. Esse medo da morte vem do ego, porque o ego fala, eu não posso, eu estou fazendo toda essa tecnologia e você vai me dizer que eu vou morrer? Como é que é isso? Só que nós, ainda dormindo dentro de nós, a gente confunde as emoções do ego com as nossas próprias emoções. A gente confunde o medo da morte do ego com as nossas próprias emoções e razões. Mas o ego está lá, com medo da morte. Ele tem esse curto-circuito. Esse curto-circuito gera um desequilíbrio no nosso ego. Essa é a diferença entre o homem e o animal também. O animal tem ego também, mas o ego dele está mais equilibrado dentro da natureza. O do ser humano está totalmente desequilibrado, ele está em curto-circuito, ele está em desespero. Porque o ego começa a perceber que ele está sendo ameaçado de alguma forma. Então, surge na vida do homem as emoções derivadas do medo primordial do ego. O que são aqui as emoções derivadas? Vamos imaginar o seguinte, o ego desequilibrado do homem, ele fala assim, bom, você falou que eu vou morrer, eu estou tendo autoconsciência, entendo que eu vou morrer, mas eu não vou morrer. Eu vou trabalhar para não morrer, ele está nesse desespero.
qual a primeira coisa que ele faz? Acumular. Desde a época das cavernas, né? Tem um mamute lá, gente, matou um mamute, não é suficiente, mata outro. Vamos acumular mamutes dentro da caverna. Põe sal, descobre que põe sal, congela, vamos acumular mamutes. Por quê? Porque quanto mais eu acumular, mais o ego tem a sensação de que eu tenho tempo para sobreviver. Eu estou tranquilo, porque eu tenho mamutes que vão até... E é por isso que a gente acumula dinheiro no banco. Cada vez mais, não tem limite. Não, já tenho 1.000, já tenho 10 mil, tenho 100 mil, tenho 1 milhão, tenho 10 mil. Não interessa, você sempre quer mais, porque o ego, no desespero de lutar contra a morte, ele quer acumular. Nossa garagem fica cheia de coisa, né? Aquelas coisas que você não usa há 20 anos, tá lá, cheio, tudo amontoado. Por quê? Porque a gente quer acumular. O ego quer acumular, o ego tem medo de morrer, ele precisa de energia, ele precisa acumular. Então a gente vai nessa ganância, aqui surge a ganância. A ganância, que é o medo da escassez. Só que quando surge a ganância, que é uma coisa do homem, surgido por tudo isso, por esse desequilíbrio do ego, começa a surgir o egoísmo. Porque outro fala, me dá um mamute aí, porque eu estou com fome aqui. Não, isso aqui eu acumulei. Isso aqui é para garantir a minha sobrevivência. Sinto muito, vai buscar o seu. E a gente começa então a trazer na nossa vida, na sociedade, o egoísmo. O egoísmo fica cada vez mais forte. Então a gente começa a viver isso. E o egoísmo, por sua vez, vai gerar o quê? Inveja. Porque um tem uma coisa, outro tem outra coisa. Começa a surgir naturalmente a inveja. Poxa, este homem das cavernas aqui tem 30 mamutes e eu não tenho aqui uma zebrinha. Começa a ter inveja da outra pessoa. Então vejam quantas nossas emoções humanas começam a surgir a partir do medo primordial do ego. Então começa a ter inveja. Mas a inveja vai gerar o quê? Além de gerar inveja, ela vai gerar violência. Porque muitas vezes a pessoa que não tem, vai lá e vai fazer o seguinte, eu vou pegar os mamutes, não vai me dar? Vai lá à noite, pega os mamutes na mão, rouba todos os mamutes, traz para a sua caverna e assim surge a violência. Começa a surgir a violência entre as pessoas. E a violência vai gerar o quê? Vai gerar o ódio. Né? Ou seja, você foi atacado, você foi dizimado, e você começa a ficar com ódio, com raiva. Tudo isso surgindo lá do medo primordial do ego, da morte. O ódio vai gerar vingança. Eu não vou deixar isso barato. Eu vou lá agora e vou descontar. E você vai lá e mata mais metade da tribo do outro, rouba os outros mamutes. E a gente está, como humanidade, desde o início da nossa história, escrita aqui há 5 ou 6 mil anos, em guerra. Em guerra, estamos em guerra justamente por causa disso. Porque estamos com o ego desequilibrado. Porque não sabemos lidar com isso e a nossa alma está dormindo ainda dentro de nós. Então, a vingança gera guerras, conflitos, desentendimentos, e é isso que a gente tem vivido na nossa sociedade. Então a gente está num planeta, vivemos num planeta ainda regido pelo ego. Né? A gente vibra onde? No medo. A gente tem medo, a gente vive com ganância, egoísmo, inveja, ódio, ciúmes, conflitos, guerras. Tudo isso é reflexo do medo primordial, né, do ego, o medo da morte. Tudo começa pelo medo da morte, visto do ponto de vista do ego. Então, na transição evolutiva entre o animal e o homem, ainda somos dominados pelo ego por estarmos vivendo como sonâmbulos. Nós estamos, que nem a tartaruguinha, deixando o ego nos levar ao longo da vida, sem consciência do papel da nossa própria alma, e vivendo nossa casca corporal como se fosse nós. Acreditando que todas essas emoções, essa raiva, esse ciúme, esse ódio, essa inveja, fosse a nossa alma. Só que a nossa alma fraca ainda, ela aceita isso tudo, ela não reage e ela vive como se realmente fosse dela. Então, no plano evolutivo, gente, nada é por acaso. Nós temos uma estrutura evolutiva fantástica, fenomenal. A autoconsciência que a gente comentou é uma bênção. Né? Porque você fala assim, poxa, mas então por que eu não fiquei como animal? Por que Deus foi me dar autoconsciência? Aí gerou todo esse problema. Olha o mundo como é que tá. Por que não me deixou quietinho no canto? Quem de nós aqui gostaria de ser agora um gatinho quietinho no canto? Quem abriria a mão de todos os seus sofrimentos pessoais para ser um gatinho inconsciente quietinho no canto? Isso é evolução. Por mais que a gente sofra, a gente quer expandir a nossa consciência. Então, é uma bênção evolutiva que nos ajuda no processo de despertar. Eu preciso da autoconsciência para começar a despertar a minha alma dentro de mim.
E esse curto-circuito do ego, você fala assim, isso é uma falha. Como é que Deus permitiu que o ego se desequilibrasse dessa maneira e gerasse guerras no mundo, todo esse problema que a gente vive no mundo hoje? Isso não é uma falha, é proposital. Esse curto-circuito do ego, ele cria uma vida tão difícil para nós, não é isso? A gente vive com raiva, com ciúmes, com inveja. A gente vive com todas essas emoções do ego ruins dentro de nós, tornando nossa vida tão difícil e insuportável, que esse é justamente o gatilho perfeito para germinar em nosso interior pela primeira vez a nossa busca de uma percepção de si mesmos. A gente começa então dentro deste sofrimento a buscar caminhos, a buscar uma nova forma de viver. E ao buscarmos essa felicidade que a gente não está encontrando, para estancar a dor que veio do ego, invariavelmente percebemos que todo sofrimento tem origem no ego. E quem não percebeu ainda, nós estamos percebendo pouco a pouco. Por que eu estou sofrendo? Está sofrendo porque quer. Está sofrendo porque está escutando o ego. Está sofrendo porque está deixando a inveja te tomar. Está deixando porque está deixando o ódio te controlar. Está deixando porque está deixando a preguiça, e assim por diante. Nós começamos a perceber que é a nossa abstinência, a nossa ausência, a nossa inércia como almas que estão causando o nosso sofrimento. E que de repente eu posso sim tomar a frente e modificar essa realidade dentro de mim. Então, eu começo a perceber que o sofrimento tem origem no ego. E nesse processo me convenço de que não sou o ego, como achávamos. E aqui a gente vai despertar a nossa consciência. Percebe isso, gente? Em algum momento a gente vai perceber, quem não percebeu, e a gente às vezes percebe aos poucos, é normal, é natural na nossa fase evolutiva, de que nós não somos o ego, que a gente não precisa escutar o ego, e que nós podemos, como almas internas, dominar o ego. Então a alma toma consciência de si mesma para assumir funções maiores na espiritualidade. Porque acabou-se o tempo que a gente, a tartaruguinha, nossa alma está sendo levada pelo ego para viver. Começou um novo tempo onde a nossa alma precisa começar a levar o ego para passear, e não o contrário. Chega de passear com o ego, nós vamos passear com a alma. E a alma levar o ego, e não o ego levar a alma. Esse é o momento de transição planetária, esse é o momento que a humanidade está vivendo na mudança na sua evolução. Então, Jung tem uma frase excelente, ele fala assim, até você se tornar consciente, o inconsciente vai tomar conta da sua vida e você vai chamá-lo de destino. Não é assim a nossa vida? A gente vai vivendo inconsciente, achando ruim e não tomando a rédea de nada. Então o homem, diferente do animal, está pronto para dominar o ego. Já pode sobreviver sem ele. Porque lembram, aquela alma simples e ignorante da tartaruguinha, se você joga a tartaruguinha só com o controle da alma, o que vai acontecer? A tartaruguinha morre 1 minuto depois. Ela não sabe chegar na praia, ela não sabe comer, ela não sabe fazer nada. Nós, humanos, pela primeira vez, estágio evolutivo, se a gente começa a se afastar do ego, a gente começa a perceber que a gente sobrevive, porque a gente tem consciência, responsabilidade, conhecimento. Então a gente começa a estar na evolução cada vez menos dependentes do ego. Essa dependência vai diminuindo, vai se reduzindo. E conforme ela se reduz, a influência da alma na nossa vida, o que a alma deseja e quer fazer, começa a aumentar. Então a gente começa pela primeira vez a assumir no universo a nossa função de alma, a nossa função verdadeira, uma vez despertos. Então, é parar de sobreviver e começar a viver. Parar de reagir às questões do ego. A gente vive reagindo. Me incomodou, dou um tapa. Aconteceu isso, tô aqui. A gente está reagindo dentro do ego, a gente vai começar a agir, co-criar, viver. Eu vou construir coisas, vou fazer caridade, fraternidade, vou compartilhar, vou aumentar, vou desenvolver. Isso é o desenvolvimento da alma que começa agora. Então a gente assume o livre-arbítrio de forma consciente para optar entre viver sob a energia do medo, não quero mais viver sob a energia do medo do ego, e quero sim começar a viver sob a energia do amor incondicional do cosmos, de Deus. E aí, dentro dessa energia, eu modifico minha vida totalmente. E imaginem, todas aquelas emoções ruins que a gente costuma viver no dia a dia desaparecem, começam a sumir, porque elas são do ego. E eu começo a controlar este ego. E qual é o nosso futuro? Então a gente chegou aqui, corpo mental, autoconsciência humana, e quais são os próximos passos que nós como humanidades vamos chegar? Primeiro, domínio do ego. Domínio do ego. Isso não significa que o ego não serve, que o ego vai ser jogado no lixo.
Não, porque o ego é uma ferramenta maravilhosa, é uma estrutura fantástica, necessária para as nossas encarnações. Só que nós vamos parar de ser dependentes dele. Vamos parar de ser dominados pelo ego e começar a dominá-lo. Então o ego é ótimo quando ele me mostra que se eu pôr a mão no fogo, se eu não tirar logo, minha mão vai queimar. E é importante que eu tire rápido minha mão do fogo. É importante, quando acontecer alguma coisa que me dá raiva porque eu tive uma ameaça, eu não vou reagir. Eu vou parar, refletir, por que está sofrendo essa ameaça, o que eu posso fazer. Às vezes é uma coisa da natureza, eu vou tomar minhas atitudes. Às vezes é uma outra pessoa, eu vou compreender por que ela está me agredindo desta maneira, qual é o problema que ela está tendo, qual a dificuldade, quais as necessidades que ela está tendo, porque ela está incomodada, ela está doente. Eu vou perceber essa doença dela e tentar tratar ela, ao invés de reagir com o ego contra ela, aumentando ainda, né, essa energia do medo, essa energia do ego. E vamos chegar então no livre-arbítrio, focado no amor e não no medo. Lembra o livre-arbítrio? Começou com a nossa consciência mental, conforme a gente aumentou a consciência mental, a gente começa a poder decidir aqui e ali, e quanto mais eu me afasto do domínio do ego, mais eu tenho condições de decidir por mim mesmo, minha alma, do que realmente é importante para o meu desenvolvimento, para o desenvolvimento do mundo, para o desenvolvimento do universo, para ajudar os meus semelhantes, para fazer o mundo melhor e assim por diante. Eu não vou encontrar essas respostas no ego, eu vou encontrar essas respostas na alma que começa então a despertar. Gente, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que tenha feito sentido. E o importante é isso, que a gente comece a despertar a nossa consciência para perceber que nós temos dentro de nós uma série de emoções, sentimentos, energias, medos que não são nossos. Mas se a gente aceita isso como nós, como sendo nossa alma, a gente vive eles e a gente não consegue nos soltar disso. E a gente acaba tendo uma vida recheada de tristeza, de infelicidade, de depressão, de problemas, porque eu não consigo ainda despertar dentro de mim mesmo. Quando eu consigo começar a perceber que isso tudo é apenas uma sugestão do ego. O ego te dá sugestão, tenha ciúmes, tenha raiva, tenha inveja, mas são sugestões. Mas que eu, como alma, posso escutar a sugestão e falar: gratidão, ego, pela sugestão, eu entendo o seu ponto de vista, mas a minha decisão como alma é seguir o caminho da energia, do amor incondicional, da construção, da fraternidade, e é nesta linha que eu vou seguir. E aí nós vamos melhorar a nossa vida individual, trazer felicidade para a gente e, sem dúvida alguma, melhorar o mundo imensamente, principalmente agora, nessa fase de transição planetária. Gratidão a todos vocês.